Queridos alunos do Café Concurso, chegamos ao nosso quarto bloco de orações. Em segmentos anteriores, estudamos as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Orações que exercem função sintática da principal correspondente. Pois agora vamos mergulhar num outro universo, orações independentes. São independentes quanto à estrutura. Uma oração não exerce função sintática da outra. Ligam-se pelo assunto. Vamos dar uma olhadinha no período composto por coordenação. Orações coordenadas. Vejam bem. Aqui o exemplo dado pelo professor. Cheguei, dei comida aos cães, beijei Imelda, tomei banho, jantei, dormi. São 6 orações absolutas. O que é uma oração absoluta? Só existe um verbo, uma locução verbal na oração. Ela é independente. Tanto que eu tenho um ponto final aqui. Cheguei, ponto final, dei comida aos cães, ponto final, beijei Imelda, a mesma coisa, tomei banho, jantei e dormi. Na verdade, eu tenho 6 períodos, todos períodos simples, todos com oração absoluta, 6 períodos. Mas há uma conexão entre esses períodos, entre essas frases dadas aí. A conexão é, o assunto é o mesmo, alguém que chega à sua casa e o que ele faz quando chega à sua casa. Portanto, orações absolutas. Quando a oração, até o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, só apresenta um verbo, uma locução verbal. Só que como há uma conexão quanto ao sentido, quanto ao assunto, eu posso substituir todos esses pontos por vírgulas, exceto o último ali. Por vírgulas. E aí, de 6 períodos, eu falei um apenas, um único período, chamado período composto por coordenação. Então, vamos alterar as frases dadas. Vamos tirar o ponto final de cada uma, menos da última. A última vai permanecer com um ponto final. Cheguei, altero para vírgula. Após chegar, o que eu fiz? Retiro a letra maiúscula e incluo a minúscula, já que vem depois de vírgula. Dei comida aos cães, vírgula. Altero novamente a frase seguinte, minúscula. Beijei Imelda, a linda Imelda, a minha Imelda, vírgula. Vamos alterar as demais. Tomei banho, jantei, dormi. Todas com minúscula, porque eu vou colocar vírgulas após os verbos de cada oração. De 6 períodos simples, ficamos com um período só, um período composto por coordenação. Um período composto por coordenação. Só um ponto final. Então, o que é um período composto por coordenação? Aquele que apresenta orações independentes quanto à sua estrutura. Uma não é função sintática da outra, mas que se ligam em relação ao assunto que é tratado aí. No caso, a minha chegada à casa em que eu vivo. Aqui temos a classificação dessas orações. Coordenadas assindéticas ou sindéticas, é a primeira grande divisão. E aí temos síndeto, a palavra síndeto como conjunção, que liga as orações, que une, que relaciona as orações entre si. Quando eu chamo de assindética, aquele A que eu uso significa a carência de síndeto, a ausência de síndeto. Oração coordenada sindética é aquela oração independente que não tem conjunção, que não inicia por conjunção. E aí, senhores, 6 orações coordenadas assindéticas e a classificação está feita. Todas as 6 não possuem conjunção. Verbo chegar, dar, beijar, tomar, jantar e dormir. 6 orações coordenadas assindéticas. Então, num concurso, a resposta seria: o período apresenta 6 orações coordenadas assindéticas. Ok?
Tradução. Orações porque nós temos verbos chegar, dar, beijar, tomar, jantar e dormir. Coordenadas porque são independentes e assindéticas porque nenhuma tem conjunção. Caso eu altere um pouquinho a frase dada aqui, retire a última vírgula e inclua antes do dormir um e. E dormir. Mudei o meu período. Agora eu tenho 5 orações coordenadas assindéticas, sem conjunção, mas a última apresenta a conjunção e. E aí altera a classificação. Agora, no último caso, eu estou com uma oração coordenada sindética. Traduz, professor, aquela que possui conjunção. E aí eu vou ter uma outra classificação, terei uma outra classificação, 5 tipos de sindéticas. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. No caso desta sexta e última oração, dada aqui pelo professor, nós temos um exemplo de oração coordenada sindética, presença da conjunção e, do tipo aditiva, de adição. Ok? Isso é coordenação. Agora vamos dar uma olhadinha quando nós tivermos a conjunção. Nós teremos a possibilidade de 5 classificações. A primeira classificação aditiva diz respeito à ideia que eu acrescento à outra, de adição. Na verdade, eu tenho um processo de soma, somar. Né? Choveu e ventou. Choveu e ventou. Eu tenho 2 fenômenos naturais, ventou somado ao choveu. 2 fenômenos. Ela dança e canta. 2 ações feitas por ela, pela Imelda. A Imelda dança e canta. 2 ações eu somo. Por isso, a aditiva e a conjunção padrão, a conjunção modelo, é o e, né? Que soma aí. Não trabalho, mas também não estudo. Bem como não estudo, assim como não estudo. Aditivas. Não trabalho nem estudo, e não estudo. Aditiva. Aditiva. Eu somo uma ideia, eu adiciono uma ideia à outra. Adicionar, adir, aditiva. O segundo tipo, adversativa, de adversário, de oposto, de contrário, tem como conjunção modelo mas. Pois a adversativa, o que eu tenho na segunda oração em relação à anterior, a assindética, é uma ideia contrária, que eu espero normalmente. Eu estudei muito para o concurso. Mas não passei. Então, a segunda oração apresenta algo contrário a que eu espero a partir da primeira oração. Se eu estudei tanto, era para passar e dei azar. Não acompanhei as aulas do Café Concurso. Agora eu passo. Agora eu passarei. Agora sim. Adversativa, ideia contrária. Mas, porém, né? Trabalhei muito, mas recebi pouco. Porém, recebi pouco. Todavia, contudo, entretanto, no entanto, recebi pouco. Ideias contrárias ao que se espera a partir da primeira oração. Isso é adversativa, conjunção modelo mas. Temos um terceiro tipo de coordenada, a alternativa, em que eu tenho uma escolha, uma opção, ou uma realmente alternância, como o próprio nome sugere. Vamos começar com a escolha. Vais comigo ou ficas com ele? Temos aí, vais comigo, uma oração sem conjunção, portanto chamada de coordenada assindética, ou vais com ele, iniciando com esse ou. Aí nós temos uma oração coordenada sindética alternativa. Tens uma escolha a fazer. Eu te oportunizo essa escolha com o uso da alternativa. Mas, às vezes, a alternativa me dá realmente alternância. Ora brinca no pátio, ora ajuda a mãe na cozinha. A criança altera, a menina altera, ora brinca no pátio, ora ajuda a mãe na cozinha. Temos alternância, né, das ações. Portanto, alternativa, daí o nome é alternativa. Né? Quer faça chuva, quer faça sol, sairemos. Já brincava no pátio, já ajudava a mãe na cozinha. Né? São as alternativas. Aí temos a conclusiva, um quarto
Na verdade, um quarto tipo de oração sindética, coordenada sindética. Conclusiva. Aquela conclusão a que eu chego a partir dos dados que eu tenho da oração anterior, chamada de assindética. Ela estuda muito. Vou chegar a uma conclusão. Portanto, gabaritará a prova de português. Cheguei a esta conclusão. Cheguei à conclusão de que ela passará na prova de português. Por que estuda muito? Então nós temos uma conclusão, uma dedução, a partir dos dados. Ela deve ser rica. Ela usa muitas joias, portanto, deve ser rica. Logo, deve ser rica. E aí temos a conjunção modelo, portanto, por conseguinte, deve ser rica. Pois, deve ser rica, né? Leve-lhe flores. Aí eu caio na explicativa. Pois ele é teu pai. Porque ele é teu pai. Então nós temos um pois que aparece na conclusiva e um pois que aparece na explicativa. Vamos dar um exemplo do pois da conclusiva. Ele aparece necessariamente após o segundo verbo. Ele é o teu pai. Ele é o teu pai. Respeita-lhe, pois, à vontade. É o pois que eu posso trocar por portanto. Portanto, respeita a vontade dele. Já a explicativa, que explica a oração anterior, daí o nome explicativa, inicia com a conjunção pois, ou com porque. Ela leva flores, pois ela está de aniversário. A diferença desse pois é que ele aparece necessariamente antes do verbo da oração coordenada sindética, enquanto o pois na conclusiva aparece depois do verbo da sindética. Não mintas, pois é pior. Ok? E eu tenho explicativo. Eu explico a minha ordem, por exemplo. Não mintas, pois é pior. Leve-lhe flores, pois ela está de aniversário. Detalhe. As orações coordenadas, vamos tirar aqui o E fora, são separadas umas das outras por vírgulas. Então, oração coordenada sugere vírgula separando-a da anterior, da assindética. Então, temos aí o universo das orações independentes, em que uma não é função sintática da outra. Sem conjunção, assindética. E acabou a classificação. Se eu encontrar conjunção, a classificação será aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Ok? São assindéticas. Período composto por coordenação. Ok? Podemos também ter um período misto, não é? Em que eu tenha coordenação e subordinação. Veja no exemplo dado. Não é? Eu quero que estudes e que te formes. Opa! 3 orações. Querer, estudar e formar. Vamos separar. A primeira oração incompleta. Eu já sei, quando a primeira oração está incompleta, a segunda vai fazer o papel de uma função sintática completando a anterior. É a substantiva. A substantiva tem uma principal incompleta. Eu quero isso. Posso trocar, inclusive, toda a oração pela palavra isso. Eu quero isso e aquilo. Então, eu quero, vou chamar de oração principal, porque há uma oração exercendo uma função sintática em relação à anterior. Quem quer algo. Olhando, eu quero, percebo que o verbo é transitivo direto, falta objeto direto e classifiquei. Se eu tenho aqui a oração principal, já na segunda eu tenho oração subordinada substantiva. Eu quero isso. E sei a classificação porque faltou objeto direto na oração principal. A oração substantiva existe para exercer a função daquilo que falta na sua anterior, na sua principal. Que estude. Oração subordinada substantiva objetiva direta. D ali de direta. Objetiva direta. E aí eu tenho uma outra objetiva direta. Né? Que te formes. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas as duas são unidas com um E. Eu tenho 2 objetivas diretas, uma somada à outra, uma adicionada à outra.
Então elas são coordenadas entre si. Classificação correta. O período apresenta uma oração principal e duas objetivas diretas coordenadas entre si, com a conjunção E. Tá? Então elas são objetivas diretas, mas há uma coordenação entre as duas objetivas diretas. Isto é língua portuguesa. Língua portuguesa está aqui. Certo? Coordenadas e subordinadas. O período pode ser visto sim. Ok? Vamos agora a alguns exercícios. Vimos as coordenadas, fechamos o grupo de orações, mas, para a nossa tranquilidade, vamos exercitar 4 exercícios a respeito de coordenadas. Agora eu peço que acompanhem, aqui ao lado da tela, nosso primeiro exercício de coordenadas. Primeiro exercício, por favor, acompanhem comigo. Diz o seguinte: os juazeiros aproximam-se, vírgula, recuam, vírgula, somem-se. Frase de prova, texto a respeito do Nordeste. Nesse período, por que o nesse com 2 S? Porque o período já foi dado. Coesão aí com juazeiros aproximam-se, recuam, somem-se. Encontramos orações coordenadas assindéticas na A, coordenadas sindéticas aditivas na B, coordenadas relativas, não existe essa classificação. Oração não coordenada é independente. Se ela é independente, é coordenada. E se for uma só, é absoluta. Portanto, caímos na alternativa A. Não há conjunção. Não há síndeto. Se não há síndeto e eu tenho 3, por causa da presença dos verbos aproximar-se, recuar e sumir-se, 3 verbos, com os pronomezinhos ali. 3 orações sem conjunção, independentes, assindéticas. Alternativa A de Argentina. Nosso segundo exercício. Vamos aí acompanhar o material Café com Cursos. Diz o seguinte, acompanhe. Choveu durante a noite porque as ruas estão molhadas. A oração destacada é, temos a vírgula, exigência das coordenadas, e a segunda oração explica a anterior. Então não é uma adverbial consecutiva, como diz a alternativa A. Não é consequência. É uma sindética explicativa, alternativa B. Também não é a C. Sindética conclusiva, já que não se deduz nada nem se chega a uma conclusão. Não é causal, da alternativa D. E nem mesmo concessiva na E. Não são ideias contrárias, né? Na D de dado, causal. Rua molhada não é causa de chuva, é o contrário. Vamos fazer uma causal? Vamos transformar o período dado num período que tem oração subordinada? Uma oração principal e uma subordinada adverbial causal? As ruas estão molhadas porque choveu. Aqui tem a conjunção, é o choveu, porque choveu. Aí eu tenho a causa. A causa foi a chuva. Agora, na frase dada, no concurso, ruas molhadas não é causa de chuva. Portanto, não pode ser causal. Não é o fato gerador. Não pode ser causal. Só pode ser a tal de explicativa alternativa B de bola, caros alunos do Café Concurso. Mais um exercício, vamos procurar aqui. Acompanhe na tela, já está na tela aqui ao lado. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Assinale a alternativa correta. Em todo mundo sofre, todo mundo passa por momentos difíceis na vida. 2 orações independentes. Todo mundo sofre. Todo mundo passa por momentos difíceis na vida. 2 períodos, um período só, uma oração com 2 orações. Um período só, período composto por coordenação. As alternativas. A. Temos um período composto por coordenação. Perfeito. Já temos o gabarito de cara. B de bola. As orações são coordenadas sindéticas. São coordenadas sim, mas sem conjunção. Então são 2 assindéticas. Errada B. Todo mundo sofre a oração principal. Para que eu possa chamar de oração principal é necessário que haja uma oração subordinada. E oração subordinada necessariamente exerce uma função sintática da principal.
Portanto, não há principal no período dado. E por fim, a alternativa D, por momentos difíceis, é a oração subordinada substantivo, objetivo e indireta. Mas nem verbos há aí. Não há um verbo sequer aí. Como será a oração se não há verbo? Então, errada também. Ficamos com a alternativa A de Argentina. E nosso último exercício, também do Tribunal de Justiça. Por favor, acompanhe. Há exemplo de oração subordinada em. Então, três das alternativas não apresentarão oração subordinada. Alternativa A. Joana quer mudar seu sobrenome. Todavia, o nome de família é imutável. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. A segunda oração apresenta uma ideia contrária ao que se espera a partir da primeira. Ela quer mudar o nome, mas não pode. A legislação não permite. Portanto, eu tenho uma adversativa. Uma oração coordenada sindética adversativa, precedida de uma oração assindética, coordenada assindética, alternativa B. Prenome pode ser mudado. O nome da família não pode ser mudado. Não pode, né? Então não. A primeira oração coordenada assindética e a segunda oração coordenada assindética. Estamos com duas orações coordenadas assindéticas com o verbo, evidentemente o verbo da segunda oração, omitido, para que não haja repetição aí, desnecessária, com certeza. Já a alternativa C vai apresentar uma oração adverbial. E aí eu terei subordinada. Joana permanecerá com o nome porque não se pode mudar o nome de família. E a oração dada é, já que não pode mudar o nome de família, Joana permanecerá com ele. A causa é não poder mudar o nome de família. Então, o período começa com uma oração subordinada adverbial causal com a locução conjuntiva já que, seguida da oração principal. E aí, como ao deslocamento da adverbial, a vírgula está ali presente. Uma oração subordinada adverbial causal deslocada, vírgula ao seu final e depois a principal. A alternativa C é a que deve ser assinalada pelo candidato. E a D, vamos falar todas, quer mudar seu prenome, logo deve procurar um cartório. Eu chego à conclusão que ela deve procurar um cartório, portanto deve procurar um cartório. Oração coordenada, sindética, conclusiva, precedida de uma assindética. E aí fechamos os nossos exercícios de orações coordenadas. Estamos quase fechando o estudo das orações. Eu quero mais um pouquinho de atenção no próximo segmento para o processo de redução das orações. Vamos reduzir o tamanho das orações, ok? Aguardo a presença de vocês. Café Concursos, próximo segmento. Língua Portuguesa, professor Fernando Lessa.